Bem-vindos ao canal Cerveja Fácil e hoje vamos falar de uma cerveja revolucionária, uma cerveja que começou muita coisa no universo cervejeiro. Vamos falar da primeira American Pale Ale que se tem notícia. Se é a primeira, né? Na década de 70, um cervejeiro caseiro começou uma revolução, né? O nome dele era Jack McAuliffe. Ele era um marinheiro americano que estudou engenharia e enquanto ele estava fora lá dos Estados Unidos, ele estava atracado na Escócia, ele conheceu vários bares, pubs e conheceu o universo da cerveja artesanal inglesa. Ele ficou apaixonado e foi um momento difícil, porque quando ele voltou para os Estados Unidos, ele não tinha muitas opções, né? Você tinha uma Budweiser, uma Coors, uma Miller. Era isso, o mercado era dominado por esses grandes conglomerados aí que, enfim, serviam basicamente a mesma cerveja. Então ele começou a produzir sua cerveja em casa para conseguir aquele velho sabor do continente europeu que ele tanto se apaixonou. E começou a fazer bastante cerveja e nessa história ele começou a pensar que poderia lançar uma cervejaria resgatando esses estilos, coisa que ele tomou lá na Escócia. Conversando com algumas pessoas, conversando com fornecedores de equipamentos, não deviam ter muitos, eles falaram para ele: você tá maluco? Você quer concorrer com essas cervejarias enormes? Nossa, quem é você? Você vai começar do zero? Não se abre cervejaria, ninguém tá abrindo cervejaria. Pelo contrário, tem muita fechando na época, né? Mas, influenciado por um professor da Universidade da Califórnia, Davis, ele começou a fazer planos para abrir essa cervejaria, o que ele precisava ter e também estudar mais sobre o universo da cerveja. A ideia inicial dele era abrir em São Francisco, mas ele viu que é muito caro, tudo é muito caro em São Francisco até hoje. Ele acabou indo para Sonoma, também na Califórnia, porque lá era um pouco mais acessível. E daí, junto com mais dois parceiros, a Suzy Stern e a Jane Zimmerman, ele começou uma cervejaria com $3 mil no bolso, quer dizer, não mais no bolso, porque deve ter gastado tudo para começar. E em outubro de 1976, ele lançou, né, a New Albion. Provavelmente você nunca ouviu falar nessa cervejaria. Esse nome fazia referência à região mesmo, da Bay Area, lá de São Francisco, que era um nome histórico lá. Pra você ter noção do que é isso, o que foi ele lançar essa cervejaria, abrir, foi a primeira micro cervejaria, né, aberta desde o final da Lei Seca, que terminou em 1931 nos Estados Unidos. Realmente é de assustar a coragem desse cara. E ele é considerado como o primeiro cervejeiro caseiro a abrir uma cervejaria nos Estados Unidos. E essa história se repete até hoje e aqui no Brasil com certeza. E era micro cervejaria, mas na verdade era uma nano cervejaria. Tem brew pub que hoje em dia que é muito maior do que o Jack na época, né? Ele fazia em torno ali de 3 a 4 mil litros por mês. E era tudo manual, tudo gambiarrado. Ele teve que adaptar um monte de equipamentos e utensílios para que, né, desse conta ali mais ou menos da escala dele. Você tem noção? Ele usava como fermentador uns galões ali de 200 litros. Fazia uma fermentação meio aberta e para controlar a temperatura deixava o ar-condicionado de uma sala ligado o tempo todo. O invase era totalmente manual e você imagina quantas garrafas ele já não fechou nessa vida. Tinha uma outra questão que era uma grande dificuldade para você apresentar uma cerveja diferente para um público que não estava nada acostumado. Claro, tinha um pouco de receio, mas a partir do momento que as pessoas provavam essa New Albion, eles gostavam e a cervejaria começou a fazer um pouco de sucesso na região. Pessoas de outros estados chegaram a pedir, mas ele não tinha nem como atender. E na época ele produzia 3 estilos de cerveja: a New Albion Ale, que era uma Pale Ale, uma Porter e até uma Stout. 3 estilos aí bem básicos, né, para iniciação cervejeira desse mercado que só tinha lager de massa. Que história da hora, mas infelizmente depois de 6 anos ele fechou a fábrica. Ele teve que fechar porque ele não conseguia manter a estrutura dele. O que a cervejaria gerava não era o suficiente, porque ele precisava reinvestir constantemente e
simplesmente não dava tanto lucro para fazer isso. Em 1982, ele fechou as portas, fez o seu último lote. O mais importante fracasso da história cervejeira, talvez, dos Estados Unidos com certeza, mas pelo que a gente tem de cerveja hoje, com certeza é o mais importante fracasso. Sabe por quê? Porque o que o Jack fez com a nano cervejaria dele, com poucos equipamentos, poucos recursos, influenciou uma geração inteira de cervejeiros. Caras como Ken Grossman, que é o cara da Sierra Nevada. Ele era um dono de brew shop na época. Ele foi lá visitar a cervejaria do Jack, olhou, falou, meu, eu consigo fazer isso. Eu vou começar minha cervejaria. Em 1980, pouco tempo depois, ele começou a cervejaria dele, a Sierra Nevada, que hoje é enorme, tá pelo mundo inteiro, cara. E outras cervejarias também, cara. Boston Beer Company, a Samuel Adams, também teve direta influência no que esse cara fez. Dogfish Head, Napa Smith, Hopland e por aí vai, velho. Toda essa geração de cervejeiros ali depois dos anos 80 respirou muito dessa empolgação, dessa bravura que o Jack teve ali meio que sozinho na metade da década de 70. Então a gente consegue colocar aqui a New Albion e também, claro, a Anchor Brewing Company, que em 1971 foi a ressurgência dela, né? Dá pra gente colocar que a New Albion e a Anchor, né, a cervejaria Anchor, são um dos grandes responsáveis por começar essa revolução cervejeira americana. Que daí você pode pensar, poxa, mas o que tem a ver a gente aqui estudando história americana, o Leandro traz esses vídeos, fala sempre dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque a partir dessa revolução americana que a cerveja artesanal ressurgiu no mundo, cara. Porque antes era só alguns estilos tradicionais na Europa e estava caindo em desuso também. Desuso a cerveja artesanal, Eles nem colocavam como craft beer. Um belga não se colocava como um cervejeiro artesanal, um craft brewer ou um inglês. E estava cada vez morrendo, dada pela invasão das lagers, esse respiro, essa vontade nova de fazer e explorar estilos, vem com a Revolução Americana e isso é semeado para o mundo inteiro e chega aqui no Brasil, muitos anos depois, mas chega e começa uma nova geração de cervejeiros que foram inspirados por uma Serra Nevada, só que a Serra Nevada foi inspirada por outro cara. É uma história muito foda. Então se você faz cerveja artesanal, se você toma cerveja artesanal, muito se deve àquele primeiro fracasso lá do Jack McAuliffe que começou toda essa revolução. Então hoje vamos falar dessa primeira cerveja que ele fez, essa primeira American Pale Ale, e vamos recriá-la aqui para fazer também a nossa homenagem. A receita já adianto que é bem simples, mas eu acredito que é muito impactante para quem nunca tomou cerveja artesanal naquela época, né? Então bora para a cozinha pegar os detalhes dessa abraçagem. Vamos para a receita. Talvez você vai ficar um pouco surpreendido pela simplicidade dessa New Albion. Ela é basicamente uma smash single malt, single hop. O malte que é utilizado, né, na receita original é o malte Pale to Roll. É um Pale Ale, né, mas não é bem o Pale Ale como a gente conhece. Talvez tenha muitas similaridades. Eu acredito que ele estaria entre um Pilsen e um Pale Ale que a gente tem por aqui. Vai de você escolher se você quer usar o malte Pilsen para deixar ela mais sequinha, mais clara, ou o malte Pale para trazer um pouquinho mais de residual e uma cor um pouco mais profunda, um alaranjado. Funciona igual. Meio que vai ser uma versão adaptada para nossa realidade e também com alguns toques a mais, porque o lúpulo utilizado original na receita é o Cascade. Ele tinha acabado de ser lançado, foi em 1971 que eles lançaram esse lúpulo novo, um sabor um pouco diferente, né? Não como o sabor dos lúpulos tradicionais. Ele tinha uma questão frutada, um pouco floral, só que ninguém sabia o que fazer com esse lúpulo. As cervejarias grandes não achavam nenhuma aplicação para ele. Então ele ficou bem de escanteio, os produtores meio que já estavam quase desistindo desse lúpulo, porque, enfim, né, não se tinha esse perfil sensorial nas cervejas
dos Estados Unidos, pelo menos. A primeira cerveja comercialmente lançada com esse lúpulo foi a Liberty Ale da Anchor Brewing Company, né? Que eles, em 1975, um ano antes do Jack, eles tinham usado esse lúpulo na sua Liberty, que basicamente é tida como a primeira American IPA. Eles faziam até dry hopping, ressuscitaram isso. O Jack, ele só tinha acesso a esse tipo esse lúpulo, basicamente, porque ou você tinha contratos milionários de lúpulo pra caramba, ou você acabava pegando esses novos experimentais que ninguém queria. Quem diria que esse lúpulo iria também fazer parte dessa revolução? Na receita que a gente vai adaptar aqui, eu vou utilizar malte Pilsen para simplificar. Ele vai trazer uma característica muito legal, bem de boa. A cerveja vai ficar mais clarinha? Vai, mas linda também. Eu vou utilizar o malte da BR Malt. Esse malte nacional, fresquíssimo. É uma maravilha, eu tenho gostado muito de utilizar. Estou com essa saca aí, só deixar fechadinho que não tem problema. E eu estou usando direto, tudo quanto é receita, o rendimento é muito bom. Então vale a pena você testar. Tem link na descrição para você acessar o site deles. Então a gente faz a mostura dos grãos a 65 graus para deixar ela bem sequinha, ao final bem leve. Não vai ter muito corpo, mas tudo bem. Eu acho que a pegada é interessante. Depois dessa mostura de 1 hora, a gente vai suspender o cesto, né? No caso eu uso da Two Brew. Você pode fazer no Biab. Enfim, eu gosto mais do cesto porque é muito prático. A gente faz a lavagem só por cima com água quente, só até completar o volume pré-fervura que a gente precisa, né? No meu caso, no meu setup dessa panela de 27, eu preciso só de uns 25,5 tal, porque o meu fogãozinho não é dos mais potentes. Falando no nosso Cascade, olha o que eu vou usar. Cascade brasileiro, lúpulo em flor, do pessoal da Lupulândia, que eles tinham me mandado já. Eu fiquei de utilizar. Assim como foi com a New Albion, aqui o Cascade vai ter esse protagonismo e quem sabe, valorizando mais esses insumos nacionais, a gente não comece a nossa revolução também. Provavelmente ele deve ter usado em flor, né? Durante a história da cervejaria. Só que eu tive uma ideia na hora da abraçagem que eu não recomendo você ter, que é usar o próprio cesto da Two Brew como Hop Spider gigante. É uma péssima ideia porque a fervura, ela não funciona igual, ela começa a borbulhar demais, derrama tudo. Cara, eu realmente não gostei dessa ideia bosta. Então eu recomendo você usar um Hop Spider. E não recomendo você jogar direto o lúpulo também no moço se você não tiver nenhuma coisa filtrante, porque ele vai entupir a torneira na hora que você for tentar passar a sua breja para o fermentador. Então lúpulo em flor é um pouco complicado. Ainda bem que o pessoal da Lupulândia tem também lúpulo em pellet. Mas as adições são bem simples, cara. São 3 adições, as clássicas, né? A 60 minutos, a 30 minutos e a 15 minutos. Tudo com 15 gramas de Cascade. É interessante resgatar uma receita clássica dessa, fazer essas adições, porque hoje em dia uma American Pale Ale teria uma pegada um pouquinho diferente, né? Então a lupulagem seria mais agressiva e também mais só no final da fervura. A ideia é ter lá seus 28 IBUs. De levedura, a receita original utilizava uma levedura inglesa, tal, mas na pegada de ser neutra. Aqui a gente pode utilizar um S05, levedura americana, bem neutra também, que vai funcionar muito bem. E eu vou fazer o meu starterzinho, né, o meu starter de vitalidade para ajudar nessa fermentação. Por mais que a OG não seja muito alta, é sempre bom ter bons resultados, né? A gente vai fermentar ela a 18 graus. Fermenta durante 7 dias, 6, 7 dias, depende, né? Cada fermentação é uma sentença, né? É um tempo. Mas demorou os seus 7 dias, daí eu fiquei mais 2 dias de clarificação tal. E aqui tem um twist moderno, porque estamos em 2020, e eu fiz a clarificação com o auxílio da gelatina, que beleza. Ela acelera bastante e eu acho que vai trazer um resultado bem bonito. Então, bora pro copo tomar um pouco de história.
cara tá aqui. Que espetáculo de cerveja. Ela tem uma cor amarelinha, quase dourada, muito translúcida. Mas enfim, eu apelei um pouco, queria trazer um negócio bonitão para vocês. Então bora ver como seria uma American Pale Ale, só que da década de 70. Cara, aqui dá para pegar a questão do lúpulo, um pouco frutadinho, um pouco cítrico, mas no geral bem tranquila, de boa. Fica uma cara... bora! Dá para sentir a leveza dela. Ela tem um corpo, tem um toque maltadinho, bem suave, né? Bem do Malt Pilsen, mas é bem tranquila, bem seca. Ela terminou por volta de 1005, ela tem seus 5.3, se não me engano. Mas ela é muito bem equilibradinha, muito de boa. Para a época, poderia ter assustado, né? Porque afinal de contas, é quase 3 vezes mais amarga do que uma Budweiser, né? Só que, pô, ela tem seus 28 BU. E para hoje em dia, 28 BU é uma blonde ale, né? Cervejinha boa pro dia a dia, tranquila, fácil de fazer, gostosa de tomar. Ah, uma pena que não deu tão certo essa cervejaria. Ela deu certo em outro sentido, que influenciou muita coisa. Então, se hoje a gente está tomando isso aqui, é por conta de que alguém maluco, em 1976, meteu as caras e falou: eu vou ter a minha cervejaria, com $3.000 no bolso. Bem gostosinha de tomar mesmo. Uma parte interessante dessa história é que em 2012, o Jim Koch da Boston Beer Company, né, o pessoal da Samuel Adams, ele chamou o Jack para lançarem junto a New Albion, né? Eles foram fazer uma produção em larga escala lá na cervejaria para celebrar os 30 anos, né, do fechamento da cervejaria. Que ideia da hora, porque daí juntou os dois, tem até um mini documentário, vou deixar o link aí, muito legal deles conversando, o Jim falando sobre toda a influência que ele teve para montar a cervejaria. E uma parte mais da hora ainda é que todo o lucro da venda foi direto pro Jack. Então ele pôde comprar uma casinha lá no Arkansas, poder se aposentar de boa e ficar tranquilo, talvez tomando cerveja, não sei. Ele tá vivo até hoje, mas ele tá bem velhinho mesmo. Mas uma parte interessante também é que a cervejaria continua viva, porque a filha dele, a Renee DeLuca, ela tá à frente do projeto, mantendo viva a cervejaria. Então eles já produziram algumas levas, como cervejaria cigana, mas o projeto ainda continua. Então tem umas fotos aí da lata, eles deram uma bela modernizada aí no logo da New Albion. Eu ainda prefiro o antigo, que era bem classudo mesmo, mas o mercado mudou bastante também, né? Um brinde, então, a esses desbravadores, essas pessoas malucas que meteram as caras e fizeram algo contra a corrente. A gente espera também poder influenciar de uma maneira positiva mais gente a começar a produzir cerveja, de repente, quem sabe lançar uma marca de cerveja, se você tem planos para isso. Eu recomendo estudar muito e ter mais que $3.000 no bolso, porque hoje em dia está cada vez mais caro. Esse tipo de vídeo dá um trabalho do cão, mas deixa seu like como retribuição, comentário. Esse tipo de conteúdo eu gosto muito de produzir, apesar do trabalho que dá. Ok? Então é isso, eu vou me deliciando aqui com a New Albion versão brasileira, porque a gente quer essa revolução mais forte aqui. Então é isso. Um abraço e boas brejas.